vos abençoe. Amém. Vocês podem se assentar. Nós agradecemos todo o esforço de cada um de vós para estar aqui nessa noite e também agradecemos as orações dos santos ao nosso favor pela viagem que fizemos, pelo tempo que nós tivemos viajando. Estivemos no Mato Grosso, depois fomos a Belo Horizonte, passamos por aqui e fomos para Toledo, fomos para toda a região do Sudoeste. Isso nós ficamos praticamente 13 dias na estrada, de lugar em lugar. E com certeza vocês lembraram de orar por nós e nós fomos abençoados. E só através da oração é que temos a força necessária para alcançar nossos objetivos. É ela que nos dá o combustível para podermos aguentar os dias que nós estamos vivendo. Nossos visitantes foram embora hoje, chegaram no dia 18 e voltaram hoje, dia 7. E eles enviaram saudações para vocês, gostaram muito da igreja, dos irmãos, do companheirismo. Aqui, por onde eles passaram, a recepção foi maravilhosa da parte da igreja. E isso nós ficamos contentes, porque isso reflete o cristianismo na vida de cada crente, não só por estar na mensagem, mas saber o que a mensagem está produzindo na vida desses crentes, quando tem a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, eles foram muito bem recebidos, desde do interior, por onde passamos, Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Assis, Beltrão, aqui em Curitiba, desde o primeiro dia que eles chegaram, os irmãos que recepcionaram. Tudo isso eu creio que é um reflexo do trabalho, do ministério, da palavra, e sobretudo é o profeta que está sendo lembrado com as atitudes desses crentes. Eu agradeço a Deus por a oportunidade de poder fazer alguma coisa por alguém. Como vocês sabem, nós fomos do Pantanal para pescar, mas só pegou piranha, né? Eu acho que é porque o irmão Moacir não foi, aí só deu piranha, tivemos que comer piranha todos os dias, mas muito bem feita a piranha lá, viu? Eu acho que valeu a pena estar ali, o companheirismo foi muito bom, e estava num lugar que nem celular não pegava, nada. Nós estávamos totalmente isolados do mundo. E foi desde segunda-feira à noite até sábado pela manhã, um calor de mais de 40 graus, e foi um tempo muito bom, de companheirismo, muito bom. Graças a Deus, nos ajudou, e fomos muito bem, e voltamos muito bem também. Eu quero agradecer a Deus por isso, né? Foi muitos quilômetros rodados, mas Deus nos guardou de todas as coisas. E isso nos ajudou a voltar mais disposto também. Então, foi bom todo esse tempo, todo o trabalho. O roteiro que nós fizemos no Sudoeste foi muito bom. No domingo, nós tivemos também uma decisão para batismo. Uma irmã que já há algum tempo vinha assistindo e se aproximando. E irmão Elismar lembra dela, a esposa do irmão Natanael, lá em Pinhão, nós pousamos. Que nos atendeu muito bem ali, como uma crente, não sendo crente, e ela nos atendeu de uma maneira tão maravilhosa durante todas as vezes que nós fomos ali. E uma vez o irmão Elismar estava junto, e ela então, domingo, entrou no escritório chorando, desesperada, dizendo que não aguentava mais, que tinha que ser batizada, né? Então nós vemos que foi a mão de Deus, não é por uma imposição, mas é a mão de Deus sobre todas as coisas. Nós ficamos felizes, porque batismo hoje está raro, né? Não está fácil batizar uma pessoa hoje. E por esse acontecimento a gente voltou muito feliz, né? E depois do culto ainda ficamos com algumas famílias conversando até quase 3 horas da manhã, até as 2:30 da manhã, palestrando, conversando, orientando. Isso já no final do roteiro, que era no domingo, no final de toda a trajetória. Nós ficamos até as 2:30 da manhã com as famílias, orientando, mas foi um tempo realmente
proveitoso. Eu creio que essa força é a graça de Deus, é para nos ajudar a subsistir todas essas provas que realmente têm vindo sobre nós. Quero agradecer nesses dias a ajuda do irmão Elismar, a ajuda do irmão Joglair, de todos vocês que colaboram, a presença de vocês aqui ajudando, contribui para a nossa cruz ser um pouquinho mais leve. E esses homens são valorosos, Deus tem honrado seus trabalhos, tem abençoado, e eu estou feliz por saber que nós não estamos sozinhos. Domingo nós tivemos um culto muito abençoado, ou melhor, sábado, em Toledo. Nós trouxemos já a pregação, alguns não puderam participar por causa do culto aqui, mas vocês vão ter ele, nós vamos colocar no Anderson, já trouxe a cópia, nós vamos colocar no site. Foi um assunto muito bom, e eu creio que isso tem ajudado muitas pessoas. Estava olhando ali a palestra ali de Porto Alegre, me parece que já está quase 600 visualizações, né, da palestra aos ministros em Porto Alegre na última reunião. Então, se alguém está assistindo, porque de alguma forma está servindo, ou para uma coisa ou para outra, mas realmente está servindo. Então, nós agradecemos a Deus por, de alguma forma, poder ajudar alguém. Sempre é bom ter a oportunidade de ajudar alguém. Ficamos muito felizes com a vitória da irmã Daphne, né? Eu creio que domingo nós podemos falar alguma coisa do testemunho, né, irmão Washington? Eu creio que a igreja está sabendo, mas ela mudou até de rosto, né? Jesus fez uma plástica, né, irmão, no rosto. Então, nós somos muito gratos, e eu creio que o seu testemunho poderá ajudar outros a alcançarem também vitórias. Nem sempre ela vem de um dia para o outro, às vezes vai anos, mas chega um momento que Deus entra em cena e faz a diferença. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Nunca diz que eles serão decepcionados, mas alcançarão a graça de Deus. E não vale a pena esperar no Senhor, seja o que for, a dificuldade, o problema, mas vale a pena esperar, porque o final sempre é feliz, sempre é um final abençoado. E nós todos estamos felizes por todas estas vitórias, né? Quero lembrar que no mês de abril, na Páscoa, a nossa reunião especial é em Curitiba. Nós vamos ter aqui um trabalho com alguns pregadores, amigos pregadores, alguns obreiros também, do exterior, que, segundo o que estamos mais ou menos informados, estarão conosco, e desde já vamos preparar para recepcionar, né? Está longe? Não está longe, não. Eu pensava que dezembro estava longe quando começou janeiro, e nós já estamos entrando no mês de dezembro, falta poucos dias para nós estarmos em dezembro. Então, prepare, porque as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, temos que estar realmente apercebidos. Então, o fim do ano é em Toledo, sábado à noite, domingo à noite, segunda à noite, e no primeiro dia do ano, 1º de janeiro, nós vamos ter uma confraternização, como temos todos os anos em Toledo, com a igreja local, as igrejas irmãs, o pessoal da região, e é um café da manhã, o almoço e o café da tarde, o lanche da tarde. Então, vamos ter um dia de confraternização. Então, eu gostaria que vocês não fizessem outros compromissos, mas estivessem conosco, participassem conosco, e eu creio que nós vamos ser abençoados como nós fomos da última vez que nós estivemos ali. Para que nós possamos alcançar esse objetivo, tem que haver programação. Quando vocês sabem as datas, as reuniões especiais, você se programa no trabalho, nas viagens, a menos que surja uma necessidade, uma viagem que não estava ali no seu programa, e é necessário, tudo bem. Mas se você se programar para essas reuniões, com certeza você terá mais condições de participar dessas reuniões de uma maneira melhor. Basta apenas programar. Tem visita a fazer? Você vai receber parente na sua casa durante o período do Ano Novo? Então já diga para ele, vem no Natal, porque no Ano Novo é eu que vou viajar, né? Então, dá para se programar e tudo dará certo.
A igreja está lá se empenhando para isso, trabalhando para isso, e a presença de vocês lá é muito importante, como eles sempre têm vindo aqui nas nossas reuniões especiais, né? E tem pastor que já, não vou adiantar o nome, mas já me prometeu, que vai trazer caravanas aqui em abril para uma confraternização. E eu espero que nós vamos ter, se Jesus permitir vivermos até lá, nós vamos ter realmente um bom tempo na presença do Senhor. Amém? Desde já vocês orem por isso, nas madrugadas, nos momentos que vocês estiverem em meditação diante de Deus, ore por esse trabalho, ore pelo ministério, pelos cooperadores, por todos os ajudantes, para que nós possamos ter força para chegarmos até esse tempo, né? Espero que vocês nos ajudem nesse sentido. Nós vamos ficar em pé para lermos as Escrituras. Isaías capítulo 21, versículo 11 e 12. Às vezes nós pensamos que alguns versículos da Bíblia, é difícil até você tirar alguma mensagem dali ou alguma coisa, mas nada passou despercebido aos olhos de um profeta. Ele às vezes tira da Bíblia determinadas mensagens que você jamais pensaria que traria algo tão profundo como aqueles versículos. E pensávamos antes que era só a caixinha de promessa, né? Você tirava sempre as coisas que ele te abençoasse. Mas vem um profeta e disse, não, toda a Bíblia é uma promessa. E prova para nós que versículos como este nos traz uma grande mensagem, se nós entrarmos no Espírito do Senhor para compreender a advertência de Deus. Peso de Duma, ponto, né? Gritam-me de Seir, guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Alguém poderia pregar isto se não tivesse um profeta? Para entender o que quer dizer essas poucas palavras aqui, ó. E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Oremos. Nosso Pai e nosso querido Jesus, estamos muitíssimo agradecidos por termos um grande orientador, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Que seria de nós se o Espírito Santo não tivesse vindo para nos guiar? Aonde estariam os nossos corações, as nossas vidas? O que seria de nossas famílias? Aonde estariam os nossos amigos? E que prática estaremos tendo nesta noite, se o Espírito do Senhor não tivesse nos dirigido e levado-nos a palavra e revelado as profecias para o dia em que estamos vivendo? Poderemos estar, Pai, como alguns luteranos, vivendo da era de Lutero, alguns metodistas vivendo da era de Wesley, alguns pentecostais vivendo da era pentecostal, mas o Senhor nos levou mais adiante, porque o Espírito do Senhor não para. Ele caminha como o sol, que pensamos que ele está parado, mas se observarmos minuto a minuto, nós vemos que ele está em algum outro lugar. Assim é o teu Espírito Santo. Quando se pensa que ele está parado e não está agindo, com certeza ele está se movimentando tão rápido como o sol se movimenta e percorre toda a terra. Amado Senhor Jesus, a nossa reunião aqui nesta noite é para colocar em dia o nosso coração como ouvinte da advertência de Deus. E se há algum barulho, algum ruído que não nos permita ouvir a voz do guarda, que nesta noite o Senhor venha tirar esse ruído e permita a nossa alma ouvir esta voz, a voz do sinal, a voz da palavra, que nos adverte para o momento que nós estamos vivendo. Precioso Pai, não adiantaria nós estarmos reunidos como aqueles que estavam naquele dia entre Estados Unidos e Japão, na Segunda Guerra Mundial, quando eles estavam desapercebidos,
festejando e não estavam com o guarda na torre, e ali eles foram pegos de surpresa e morreram milhares de americanos. Foi uma vergonha para a nação, pois os homens eram treinados, eram homens instruídos, eram homens que tinham condecorações de graus, homens generais que foram provados serem grandes homens, mas não estavam apercebidos do perigo que vinha pelo mar. E aquilo foi a derrota dos americanos. Pai, nós queremos hoje não apenas homens condecorados, mas homens que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver a advertência que o Senhor está nos dando nesses últimos dias, para nos mostrar o perigo que se aproxima e o momento de fechar a porta, as muralhas, e colocar o teu povo em prontidão e os soldados na sua posição para a guerra, pois somente assim temos condições de receber o inimigo, Senhor, de igual para igual ou melhor do que ele, para podermos vencê-lo. Portanto, nós te pedimos que as palavras que vamos usar, ser faladas nesta noite, sejam de valia, de valor para os teus filhos, sejam de poder, de vida para os teus santos que aqui se reuniram e para aqueles que pela internet estão me ouvindo, Pai. Eu peço que o Senhor me faça um guarda capaz de conhecer as estrelas e conhecer os sintomas que vêm antes de chegar o grande perigo, de advertir o teu povo da hora em que nós estamos vivendo. E mesmo o levantar da poeira, possamos saber se aquilo é de amigos ou de inimigos, para podermos estar preparados para esta hora, Pai. Eu entrego diante de Ti esta humilde e pequena congregação, orando que o Senhor seja por nós, pois quem será contra nós se o Senhor tomar partido por nós? Pedimos em nome de Jesus e nós agradecemos. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos meditar um pouquinho? Amém? Se você estivesse lá, naquele dia, quando o sentinela estivesse lá em cima, o guarda estivesse lá em cima, você passando pelo portão, você olhasse para o guarda e perguntasse assim: guarda, o que houve de noite? E ele desse essa resposta para você. Qual seria a sua atitude diante da advertência do guarda? Você tomaria aquela advertência verdadeiramente como algo real? Ou você faria vista grossa e continuaria da mesma forma? Houve uma pergunta, houve uma resposta. Mas qual foi a reação quando essa resposta foi dada? Vocês que moraram no litoral, como os irmãos ali moraram em Paranaguá, e assim por diante, toda essa zona litorânea, as emissoras de rádio, elas anunciam a proximidade de tempestades. Muitas vezes a única coisa que existe para os pescadores em alto mar é um rádio sincronizado em uma emissora para ouvir as notícias. E quando a notícia é dada que está vindo uma tempestade de magnitude tal que os pesqueiros devem se recolher, seria muita loucura daqueles homens pescadores continuar no mar, sendo que foram advertidos de que uma tempestade estava vindo, porque eles estão ali justamente para ouvir a advertência daquilo que poderia acontecer de pior. Então eles, se são prudentes e sabem que aquele aviso vem de pessoas que estudaram, têm ciência para determinar catástrofes futuras, eles seriam ignorantes se eles não voltassem para a terra e se guardassem até passar a tempestade. Nós estamos falando de uma tempestade espiritual. E a pergunta para aquele guarda não é apenas para uma coisa natural, porque nada que foi naturalmente no Velho Testamento pode se aplicar somente naturalmente agora, mas muitas coisas eram naturais para explicar o espiritual. Então, o profeta de Deus, tomando essas escrituras, ele traz ela para o presente que nós estamos vivendo. Não há nenhum de nós que está imune de problemas.
Mas seria muito bom que nós, quando os problemas viessem, nós estivéssemos preparados para suportar os problemas. Porque que eles vêm, eles virão. Vamos falar, por exemplo, da velhice. Quem pensa que a velhice não vai chegar? Eu acredito que todos vocês aqui levantariam a mão e diriam, eu sei que a velhice virá. Mas se eu perguntasse, quantos de vocês têm se preparado para a velhice? Quem sabe, nem todos levantariam as mãos dizendo, eu tenho me preparado para a velhice. Porque se verdadeiramente nós tivermos consciência do que é a velhice e os problemas que ela traz, através das enfermidades, através dos problemas que surgem no nosso corpo físico, desde a nossa mocidade, nós estaremos nos prevenindo no que alimentamos, o que fazemos, para estarmos preparados para esse tempo. Porque sabemos que isso vem. Mas muitos nem sequer avaliam o seu estado para enfrentar a velhice, quando os primeiros sintomas da velhice começam a aparecer, que é a primeira ruga, o primeiro cabelo branco e essas coisas mais. Muitas vezes nós não damos valor aos avisos que foram dados a nós para enfrentarmos esse tempo, pelo menos com mais dignidade, com mais segurança. E ela, por mais que ela avise, apareceu a primeira ruga, primeiro cabelo branco, o dente do juízo já está arrancando, já está passando a idade. E essa coisa toda, com todos esses avisos, muitos velhos chegam à velhice totalmente despreparados. E nós vemos na vida espiritual que não é diferente. Quantos cultos, quantas mensagens, quantas advertências que nos foi dita que aconteceria, e quando isto acontece, ainda nós estamos desprevenidos, desavisados, despreparados do momento que aquilo acontece e pensamos, eu nunca imaginava que isto poderia acontecer. É claro, porque essas advertências que foram dadas a nós passaram por alto. No momento que nós deveríamos estar apercebidos, nós deixamos que isso passasse por alto e não vemos o que está acontecendo, porque nada do que está acontecendo agora no mundo, seja naturalmente ou espiritualmente, que já não esteja sendo, ou não tenha sido dita em algum tempo atrás. Tudo já está. O que foi, o que é, já foi. Então não há nenhuma novidade. Tudo que está acontecendo hoje em algum lugar, isso já foi acontecido, já aconteceu, para nossa própria advertência. Mas se nós parássemos para ouvir minuciosamente os avisos de Deus, Deus avisa de acidentes, Deus avisa de problemas de saúde, enfermidades que vêm, problemas familiares, com certeza os avisos vieram. É que nós estávamos tão envolvidos, tão ocupados em olhar para um outro lado, que o perigo chegou e nós estamos desapercebidos, porque não estamos olhando para o lado certo. Por isso nós precisamos redefinir a nossa visão espiritual. Olhar as mensagens hoje como advertência de Deus, vendo realmente como o profeta colocou aquilo para os dias que nós estamos vivendo, para que esses dias maus não nos peguem desapercebidos, despreparados, e nós vamos lamentar, porque o rapto acontecerá como de súbito, e a vinda do Senhor será como um ladrão de noite. Portanto, se nós apercebêssemos desses avisos de Deus através da mensagem, cada uma delas, como esta, por exemplo, que nós estamos lendo aqui, de Isaías, capítulo 21, nós poderíamos estar muito mais informados, ou melhor informados, porque está escrito que isto iria acontecer. Hoje um pastor me ligou e disse, olha, eu estava lendo uma notícia que no mês de março de 2013, os americanos estarão implantando chip em cada pessoa para monitorar a questão da saúde e algumas coisas mais. Se eu estava notando que foi exatamente no mês de março, um dia depois
que o sétimo selo foi aberto. Então, todos esses acontecimentos naturais, ele tem um cunho bíblico. Basta nós estar olhando na mensagem para ver que essas coisas estão desenvolvendo rapidamente e nós não podemos ser pegos de surpresa. Deus não prometeu nos livrar de todas as doenças, mas está escrito que sua força é suficiente. Não é maravilhoso isso? Sua força é suficiente. E Ele nunca colocará tanto sobre nós, a não ser que Ele nos dê graça para suportar. Então eu já resolvi carregar minha cruz e não reclamar, porque Ele prometeu que não daria algo acima do que eu não pudesse suportar. Então eu estou ciente, e se eu estou gemendo com o peso da cruz, mas não vai passar disso, porque Ele é minha força, Ele é minha vitória, e Ele prometeu que Ele não faria isso. Então nós temos essa consolação por saber disto, para o pensamento do texto agora mesmo, por alguns momentos em alguma coisa que parece ter sido colocada em meu coração nas últimas horas. Guarda, que houve de noite? Você quer saber a resposta do guarda? Ou você não quer ouvir a notícia triste da hora que nós estamos vivendo? O momento que nós estamos vivendo. Ele vai contar exatamente aquilo que está acontecendo. Mas a reação do povo, quando ele fica sabendo daquelas coisas, eles fazem vista grossa. Foi talvez mais ou menos entre o entardecer e a noite. Foi justamente entre o entardecer e a noite, no pôr do sol. E deve ter sido um terrível dia na cidade, porque um alarme foi dado que eles tiveram. O guarda na torre tinha enviado um aviso que viu poeira levantando à distância. Ainda o perigo não tinha chegado. Ainda havia tempo para se preparar. A hora que estava chegando, mas o guarda previu, ele viu, e ele então soou um alarme, que algo estava para acontecer, porque segundo o seu discernimento, aquela poeira que estava vindo não era boa coisa. Ele tinha seus olhos afinados, preparados, para ele poder discernir a mínima coisa que estava surgindo, ele poder dizer assim, ó, é perigo ou não é perigo. Essa é a percepção que a igreja precisa ter hoje. Porque que vai levantar poeira, vai, de amigos ou de inimigos, para que a igreja saiba como agir segundo a advertência do sentinela ou do guarda. Então vinha o quê? De rodas de carruagem. E ele ouviu o barulho dos cascos dos cavalos bem distante. Então, ele tinha que ver e ele tinha que ouvir. Ele não podia somente ver e ele não podia somente ouvir. Ele tinha que ver e ele tinha que ouvir. Por isso o profeta pregou a mensagem, eu ouvi, mas agora vejo. Tem que chegar um tempo que nós ouvimos, mas tem que chegar o tempo que nós temos que ver. Só que esse guarda da torre, ele podia ver e ele podia ouvir. E o povo que estava debaixo da sua responsabilidade nem via e nem ouvia. O ouvido do povo era o ouvido do guarda. Os olhos do povo eram os olhos do guarda. Mas para que isso pudesse trazer efeito, eles tinham que crer que aquele sentinela ou aquele guarda estava no lugar certo, ele era um homem posicionado e o que ele falava era verdade. Porque não adiantaria estar o guarda lá, bem treinado, tanto para ver como para ouvir, se lá embaixo o povo dissesse assim, não, é um coitado, é um guarda, mas ele não tem uma visão aprofundada, ou ele não tem uma audição boa. Não, o povo tinha que crer, senão o que ele falasse não traria resultado, não mudaria a opinião, não mudaria o estado do povo se o povo não cresce que a voz daquele guarda era a voz real da advertência que livraria o povo da morte.
Eles tinham que crer que aquilo era a voz que livraria das mãos do inimigo, ou então não adiantaria ter o guarda lá em cima. Mas já que tinha o guarda, eles precisavam dar ouvido ao que ele estava falando. Então, ele diz assim: e ele ouviu o barulho dos cascos dos cavalos bem distante, bem longe. Olha, eu estou ouvindo um murmurinho aí, né? Às vezes, quando a moça começa a gostar de um rapaz, e o rapaz da moça, você pergunta para o pai dela, a mãe, como é? Fulano está namorando? Não, eu estou ouvindo um murmurinho aí. A coisa está chegando perto. A advertência está vindo. Alguém está percebendo que algo está acontecendo. Né? Algo está acontecendo. Não é definitivo? Não. Mas você tem que prestar atenção, porque dali para frente só vai se aproximar mais. Mas veja bem, ele podia ouvir e ele podia ver. E não só isso, ele podia discernir. Quando eu soou o alarme, que ele viu poeira, ele já estava dizendo, eu sei que a poeira é do inimigo, e o que eu estou escutando, o bater dos cascos dos cavalos, também é do inimigo. Ele já tinha certeza que o que estava aproximando era inimigo. E quando ele soou o alarme, então nós temos que notar o que isso causou na vida do povo que ouviu o guarda. Então diz o profeta: quem sabe duas moças estavam de pé na fonte, na sua jovem juventude. Elas tinham mais coisas para pensar. Elas pensaram do que nas palavras daquela sentinela, ou daquele guarda. Talvez aquilo não tenha significado muito para elas. Veja que ele está falando de duas jovens. Mulher que representa a igreja. E elas estavam na fonte, elas estavam bebendo água, tirando água. Foi lá onde a palavra encontrou a samaritana. Ela estava representando a igreja, que estavam confortavelmente bebendo da água. E elas eram jovens. Quando elas ouviram a advertência, elas ficaram seguras de que, já que elas estavam na fonte bebendo, não havia perigo. Eu estou bebendo aqui, estou tranquila. A igreja está bebendo desta fonte, mas é o poço de Jacó. A samaritana também bebia daquela fonte. As virgens também bebiam daquela fonte. Mas um dia chegou um sentinela, um guarda, e disse: eu tenho uma água muito maior, melhor do que essa. Ela estava ali para oferecer algo que era muito mais precioso. Nós temos que perceber que mesmo que nós estamos bebendo da água, mesmo que nós estamos bebendo da rocha, da palavra, mas existe algo maior que nós precisamos ainda alcançar. E não vamos simplesmente nos rodearmos em volta desse poço, e como a samaritana começou a dizer, não tem poço melhor do que esse, não tem lugar melhor do que esse. Em outras palavras, não tem igreja melhor do que essa. Aqui foi meu pai Jacó que cavou, foi Isaac que bebeu daqui, seus netos e tataranetos, os camelos. Para que nós queremos uma fonte melhor do que essa? Eu nasci à beira dessa fonte, criei meus filhos à beira dessa fonte, casei aqui nessa fonte, mas Jesus disse, mas eu tenho uma água que é muito melhor do que esta água que você está bebendo. Cabia a ela ouvir a voz da advertência e desejar beber daquela água. Porque se ela não desejasse beber daquela água, ela voltava para a cidade igual ela veio, como uma prostituta. Não adiantaria ter uma água boa, não adiantaria ter uma palavra boa. Se você não tiver desejo de beber, você volta para casa igualzinho você veio. Mas a samaritana, ela disse, eu desejo beber dessa água para que eu não venha mais nessa fonte. Em outras palavras, para que eu não fique preso mais a esse sistema. Eu quero beber desta água. E Jesus disse, se você beber, você nunca mais terá sede. Havia algo que despertou nela. Ela ouviu a voz do guarda, que havia algo que estava presente ali. É isso que nós precisamos. A água é boa, a mensagem é maravilhosa, é um poço maravilhoso, cavado verdadeiramente pelo servo Jacó, profeta Jacó, um dos homens mais falados na Bíblia. Mas Jesus chegou e disse assim, olha,
mudou agora. Não é nem nesse poço, não é nem em Jerusalém, mas agora os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Você agora tem que ter um compromisso inteiramente com a palavra, não fora da palavra, mas com toda a palavra. Então aquilo mudou a vida daquela jovem. E o profeta diz que essas duas jovens, quando o guarda disse essas coisas, elas estavam na fonte. Em outras palavras, elas estavam confortavelmente bem. Ela estava num lugar bom, numa fonte, para que se preocupar? Mas vamos continuar um pouquinho. Elas tinham mais coisas para pensar. Talvez aquilo não tenha significado muito para elas, porque elas estavam na flor da sua juventude feminil. Talvez tenha sido porque haveria uma festa naquela noite, e aquelas moças queriam ir àquela festa. E pareceu que o aviso do guarda não teve efeito sobre elas, mais do que os prazeres mundanos significavam naquela noite. Elas não estavam preocupadas com o aviso da advertência, porque aquilo era muito mais prazeroso. Ela não conseguia ver além, porque ela não viu a poeira. Ela não escutou o bater dos cascos. Ela tinha que, primeiramente, dizer, meus ouvidos são ouvidos do guarda, meus olhos são os olhos do guarda, e se ele falou que há um sinal de perigo, o melhor que eu faço não é ir nessa festa, é permanecer no lugar de segurança, é dentro das muralhas, onde os homens nos guardarão, os soldados nos guardarão. Mas ela simplesmente considerou que aquilo era muito mais importante para ela. E veja o que aconteceu. E pareceu que o aviso do guarda não teve efeito sobre elas mais do que os prazeres mundanos significavam naquela noite. Então, enquanto a conversa continuou, uma moça diria para outra, não é uma coisa ruim que em nossos dias tenhamos tal desmancha prazeres? Não é ruim? É o meu prazer, é a minha vontade, e no entanto vem esses desmancha prazeres. Eu estou lendo a mensagem do profeta, desmancha prazeres. Alguém que tenta nos tirar o privilégio que temos dos prazeres que podemos desfrutar. Mas eu quero dizer uma coisa, os prazeres hoje que estão destruindo o nosso povo, ele não vem rotulado com rock, ele não vem rotulado com prostituição, ele não vem rotulado com imagens perniciosas. Muitas vezes os prazeres que estão destruindo nossos jovens, eles vêm rotulados com coisas maravilhosas, que foi o que destruiu os jovens nos dias de Moisés, e assim por diante, porque a rotulação dele é maravilhoso. Então precisava ter um guarda dizendo, olha, a poeira disto é inimigo, e o barulho disso também é inimigo. E nós podemos dar crédito a esse guarda e dizer, verdadeiramente, eu não vi, eu não ouvi, mas se ele falou, eu creio que é verdade. Amém. E eu vou permanecer sobre os cuidados desse guarda, porque ele foi colocado ali, porque ele tinha capacidade de visão e de ouvido para discernir o perigo. Primeiro ele foi colocado acima do muro. Ele estava numa torre. Alguns estão em cima do muro, mas o guarda estava numa torre acima do muro. E lá ele podia ver e discernir o que aquilo era. Muitas vezes o pai é esse guarda para a família, o marido é o guarda para a mulher, o pastor é o guarda para a igreja, o profeta é o guarda para a noiva em todo o mundo, porque eles estão subindo em níveis mais altos, aonde ele pode discernir o sinal de perigo e dizer, olha, não é por aí, algo está para acontecer, que eu estava dizendo para um pastor hoje, veja, aquela ovelhinha, ela era ovelha de verdade, que enquanto ela estava ali no mato, naquela relva, pastando, e o profeta disse que ele percebeu que ela estava agitada, preocupada, então o profeta disse, o que faz essa ovelha estar preocupada? Ele disse, porque a ovelha, ela tem um sensor dentro dela de ovelha, que ela pressente a presença do inimigo. E ele olhou por todos os lados, não conseguia localizar o inimigo. Veja, que
que o inimigo estava até mesmo nudibriando o olho do profeta. Até o próprio profeta não via o inimigo, enquanto que a ovelhinha estava levantando a cabeça, baixando, comia inquieta, caminhava de um lado para o outro. O profeta dizia: eu olhava para todos os lados e eu não conseguia ver o que estava acontecendo com aquela amiguinha. Mas ele diz: quando eu ajustei meus binóculos e olhei um pouco mais longe, não tão perto, mas eu olhei um pouco mais longe, eu vi que um leão se levantava na relva e vinha exatamente em direção àquela ovelha. Aquilo que estava despercebido, mas quando o profeta ajustou o seu binóculo, quando ele mirou um pouco mais longe, é por isso que o que nós estamos tendo hoje na palavra, o que Deus está dando hoje para a igreja, é uma ajustada na mira, para que possa ver o perigo que vem mais longe, para que essa ovelhinha seja amparada. Ela tem um senso, ela tem um sensor, ela pode perceber, mas ela não tem poder para guerrear contra o leão. Ela não tem força, ela não tem capacidade, ela precisa de alguém com mais capacidade para guardá-la. Então o profeta diz: eu vi então que ela discerniu, o seu coraçãozinho, a sua vida discerniu que havia um perigo que estava vindo para ela. Será que nós, como igreja, não podemos perceber o cheiro que está no ar, dos perigos que rodeia a ovelha, que rodeia nossos corações, para nos advertir das coisas que estão vindo, das tempestades que estão vindo? Então não é um desmancha prazer, irmã, irmão, igreja, não é desmanchar prazer, é advertir que a hora não é de brincar, a hora não é de festa, a hora não é de passeio, a hora é de joelho no chão, a hora é de madrugadas com lágrimas, a hora de nós podermos encarar esta hora com responsabilidade. A igreja está com responsabilidade, o perigo é iminente, ele vem de todas as maneiras. Vamos pressentir que algo está no ar para acontecer e que esta hora não venha nos pegar despercebidos, despreparados, mas preparados para o momento que nós estamos vivendo. Então não é um desmancha prazer. Eu creio que aquilo tem algo a ver com a versão moderna de hoje. Há pessoas que pensam que quando você tenta estar alerta para avisá-lo de um perigo iminente, elas parecem pensar que você é só um velho rabugento. E o profeta disse, quando aquelas meninas, ou aquela menina que teve aquele namoro errado e pegou uma doença social, a conversa que ela tinha com o pastor Brana, ou com a membro do pastor Brana, a irmãzinha que congregava com o irmão Brana, sabe o que ela falava? Aquela mocinha que congregava com aquela igreja batista, ou aquela igreja ali, aquela mocinha dizia para a crente, dizia: olha, meu pastor não tem a mente fechada como o seu. O meu pastor não é legalista. Meu pastor é um homem maravilhoso. Ele não entra na nossa vida. Ele não está atrapalhando nossos prazeres, nossos namoros. Para ele está tudo bem. Ele é um homem maravilhoso porque ele tem a mente aberta. O profeta diz: quando ela estava lá no hospital, morrendo com uma doença venérea, porque a doença venérea é o tipo do pecado, e porque é uma doença perniciosa, e ela estava morrendo com a doença venérea, e ela então mandou chamar o pastor. Ela não queria o pastorzinho com a mente aberta, ela queria o pastor com a mente fechada, ela queria o pastor Brana, porque ela viu que aquela irmãzinha, que não tinha prazeres, que não tinha coisas erradas, que não estava de um lugar para o outro, sem freio, sem uma palavra que pudesse lhe corrigir, ela viu que aquela mocinha não tinha pegado uma doença, ela viu que aquela mocinha era uma cristã. Ela disse: agora eu vejo o valor que é ter um pastor da mente fechada, de uma atalaia, de um sentinela, de um guarda, que possa estar sempre gritando: olha, não é por esse caminho, não é por esse lado, e as pessoas darem atenção e dizer: então, é mente fechada, mas é para salvar a minha vida, é para guardar a minha vida espiritual. Então, não vai esperar o rapto, não vai esperar as coisas, a tribulação vier, né? Não vai esperar a tribulação vier,
para você se preparar. Porque, mesmo dentro da mensagem, tem gente se preparando para a tribulação, você sabia? Tem gente se preparando, estão comprando ouro, armazenando ouro, e é pastores armazenando ouro, que diz que quando fechar tudo, ele vai ter ouro, pelo menos, para negociar. Você já imaginou isso? Isso foi um conselho que deu para um membro da minha igreja aqui, ó, pastor, não, se você quer ser bem-sucedido, compre ouro, porque o que vai valer é ouro. Eu quero saber de ouro, eu quero saber de ficar aqui para comprar ou vender. A Bíblia diz que ninguém compra e nem vende. Você pode ter o ouro que você tiver, você só vai comprar se você tiver a marca da besta. Você pode ter tonelada de ouro, você não vai comprar coisa nenhuma. Agora, se você está pensando isso, é porque a marca já está ali. Porque nesse dia, nós não vamos estar aqui. E outra, você acha que um povo com essa palavra, com essa promessa, um povo que teve um pastor que criou esquilo, um povo que teve um pastor que deu vida a um peixinho, um povo que tem um pastor que fez tudo isso e ensinou a igreja, nós vamos precisar de ouro para comprar, na hora que a tribulação, o aperto da igreja católica vier? Aonde está o poder da palavra falada? Aonde está o poder prometido para a igreja? Então não precisa preocupar em ouro, isso é fábula, isso é falso. Você tem que preocupar é com a fé perfeita, que vale muito mais do que o ouro. Amém. É aí onde nós temos que ouvir a voz de quem? A voz do guarda, chama-se o profeta Elias. Lucas 17:30, o Filho do Homem foi aquele que subiu às alturas e deu para nós as coordenadas do perigo que havia de vir, para nós estarmos apercebidos. Mas se nós fizermos vista grossa e acharmos que realmente é um pastor, é um rabugento, alguém que está tentando tirar toda a alegria da vida, e nós pensaríamos de novo, alguns rapazes, enquanto eles estavam vindo do trabalho, e seus rostos sujos do trabalho que eles estavam fazendo durante o dia, e um rapaz diria ao outro, assim que pudermos tomar um banho e nos vestir, nós nos encontraremos no bar, como de costume, porque eu tenho certeza que você, João, não ficou perturbado com aquela mensagem que nós ouvimos hoje. É a mensagem. Não vai pensar que você é lá no mundo não, viu? É mensagem. Ele está trazendo isso, porque a advertência que vem, você está preocupado com isso? Não, não liga para isso não. Isso é uma mente fechada. Viu, João? Eu sei que você não está ligando. Vamos aproveitar. Vamos continuar a nossa festa. Nós vamos nos encontrar lá e vai ser realmente uma bênção. Eu creio que você não ficou perturbado, né, João? Com aquela mensagem que nós ouvimos hoje, que o guarda daquela torre enviou, tentando tirar toda a alegria da vida, tentando nos dizer que existe um perigo se aproximando. Mas você sabe, nós temos o melhor exército que existe, e muitos dos nossos soldados se encontram cada noite nesse mesmo lugar que nós vamos, e nós temos um bom companheirismo juntos, como um joguinho amigável, um pouco de bebida. Olha, quem estava lá? Alguns soldados, ministros, né? Reunidos, homens treinados. Não tem problema nenhum, nós vamos num lugar onde os ministros estão reunidos, onde os soldados, os nossos mestres estão reunidos, e lá nós temos mais liberdade. Mas tinha um guarda lá em cima. Se tinha aqui embaixo alguns soldados desprevenidos, despreparados, incapazes de gritar para o povo, mas lá na torre tinha um guarda que não cansava de gritar, está vindo. Mas aqueles soldados embaixo diziam, eu também sou soldado. Não se preocupa não. Especialmente aquele guarda que está lá, ele é meio doido mesmo, ele só fala coisa assim para trazer o povo. Então você não preocupa não, eu também sou soldado, eu também fui treinado, vamos lá festejar, vai. E eu, quanto a mim, ele diria, eu simplesmente me recuso a ficar alarmado com qualquer dessas coisas que esse guarda fala. Porque nós cremos que se tivesse algum tipo de perigo se aproximando, que certamente nossos rabis, quer dizer, nossos maiorais, nossos pastores mais velhos, nossos rabis,
eles iriam primeiramente dizer. Então eles não estavam conectados com a mensagem da torre. Eles estavam conectados com a mensagem da terra, e a salvação deles, a vitória deles, estavam baseada em homens que eram rabis, que eram os capazes de dizer o perigo que havia de vir. Mas se esqueceram, ou se esquecem, que foram os rabis que não viram a presença de Jesus, foram os rabis que mataram a Jesus, foram os rabis que sentenciaram a Cristo, enquanto os magos, astrólogos, lá do outro lado, puderam perceber que o Messias estava ali. Amém. Você acha, se aqueles magos chegassem em Jerusalém e dissessem assim: ô povo, eu tenho uma mensagem para vocês, vou pregar para vocês. A primeira coisa que eles dizem: um mago, coitado, um adivinhador, coitado, olha aí a cor desses homens, olha a condição desses homens andando de camelo, nós estamos andando aqui de altos maravilhosos, palácios, olha os coitados. Se ele levantasse lá no meio de Jerusalém e dissesse: ó, eu tive a revelação de que o Messias está na terra. Eu tive a revelação da Bíblia, quando está escrito lá, aquela estrela de Jacó. Eu tenho a revelação que ele está na terra, que ele está em Jerusalém, ou que ele está aqui. Aqueles rabis diriam: ó, rapaz, nós somos estudantes da Bíblia, nós estudamos toda a Bíblia. Olha, nós somos da descendência até de Jó, que conhecia todo o céu, nunca vimos nada diferente. Mas ele dissesse: mas eu vi, eu tenho a revelação. Aqueles rabis levantavam e diziam: é falso. Condena eles, prenda eles, persiga eles, que é falso. Só que lá no fundo, irmão, lá no fundo, aqueles rabis, aqueles grandes homens, aqueles pastores velhos, aqueles grandes homens, falou: olha, mas tem uma coisa, pode ser que vocês tenham razão. Fala o seguinte: se vocês encontrar ele, vocês voltem aqui e falem para nós, para que nós possamos também ir adorar. Fale para nós. Não, eles tinham que ver ali. Se eles não vissem ali, eles tornavam criminosos. Porque a partir do momento que os magos tiveram a revelação de que o Messias estava na terra, e eles passaram por alto, na melhor cidade, no povo mais santo, eles passaram por alto, a partir de então eles se tornaram assassinos. É Bíblia ou não é Bíblia? A partir do momento que eles rejeitaram a presença do Messias, que os magos tinham tido a revelação, 2 anos antes, estavam chegando em Jerusalém, e eles rejeitaram a presença do Messias ali, o ungido. A partir de então, eles começaram a ser criminosos, assassinos, mataram as crianças, destruíram os bebês, porque rejeitaram aquilo que Deus tinha dado de presente para o seu próprio povo, sua própria nação. Deus tinha em sua misericórdia manifestado ali, era vizinho de Jerusalém, em Belém, ali estava, num lugar de improviso, num lugar tão baixo, tão pequeno, mas ali estava a resposta que eles precisavam. Mas quando a revelação veio para os magos, nada. Se Deus quisesse revelar alguma coisa, irmão, vocês têm que saber que eu sou estudante da Bíblia e da mensagem há 40 anos que eu estou olhando. Se Deus tivesse alguma coisa, isso tivesse algum fundo de verdade, Deus teria vindo a nós. Estava enganado. Deus tinha revelado aos magos, quando olhou para cima e entendeu pelas profecias de Daniel, as profecias que estavam ali de Daniel, entenderam que o tempo era aquele e eles começaram a buscar. Se você não entender que o rapto é agora, e que você deve buscar esse rapto, você deve buscar essas coisas que Deus está fazendo hoje, você não vai viver. Porque Ele só apresenta para quem busca, para quem quer, para quem almeja. Quem não quer, por que Ele vai apresentar? Resultado, eles não viram, tornaram criminosos, porque a vez deles verem, se eles tivessem humildade, eles perguntavam aos magos: escuta, explica para nós essa revelação. Explica para nós essa maneira que vocês viram. Como é que vocês viram que o Messias está? Explica. Não, simplesmente eles não perguntaram que tipo de revelação. Disse: não é verdade, né? Não é verdade.
quando eles rejeitaram a verdade, a revelação dos magos, que eles tinham tido, que o Messias estava na terra, a partir de então, eles tornaram criminosos. Quando você rejeita Cristo, você passa para um outro partido, você torna um adversário de Cristo, um adversário da palavra, que é o que nós estamos vendo. Então, o guarda seria para que a igreja, seria para que você, irmão e irmã, não entrasse, ou não ouvissem, ou não se misturasse com os despreocupados, com os que estão contentes com a vida, com os que estão satisfeitos com a vida, mas que você se misturasse com aqueles que estão preocupados com uma vida santa, com uma vida certa, com um momento que nós estamos vivendo, com uma vida correta, esperando rápido, mas também vendo o mover do Espírito Santo, passo a passo, no seu povo, na sua igreja. Então, ele disser, algum perigo se aproximando, que certamente nossos rabis saberiam sobre isso, nossos pastores, então não é o mundo, irmão, não é o mundo, nossos pastores, e eles estariam nos dizendo sobre tais coisas. A advertência seria, é de perigo, mas a advertência que nós estamos vendo hoje é que não há perigo, que está tudo bem, você pode ficar descansado, que está tudo bem, mas o profeta diz que algum soldado dizia, não tem problema, mas o que estava na torre dizia, é perigoso, o sinal que eu vi é de perigo, depende de que lado nós queremos ficar, porque existem aqueles que estão acomodados, que está tudo bem para eles, a coisa está descambando, a juventude está descambando, as coisas estão se indo, e eles está tudo bem, e eu vejo e lutando para ver as coisas melhores, e dizendo, sinal de perigo, problemas à vista, as coisas estão acontecendo, depende agora de que lado nós queremos ficar. Então o profeta diz assim, e eles estariam nos dizendo sobre tais coisas, e nós não nos importamos em ouvir essas histórias estranhas, né? História estranha, que estão andando dizendo por aí. Nós não queremos envolvimento com as histórias estranhas. O que você tem que ser é um crente, não falar mal de ninguém, ir na igreja, entregar seus dízimos, cantar, ter uma vida santa. Eu disse para o irmão essa semana, se Deus fosse pôr esses homens na arca de Noé, precisaria umas 1000 arcas para pôr gente nessas qualidades no dia que Noé entrou na arca. Se as pessoas que tivessem esse tipo de vida fossem entrar na arca, aquela arca teria que ser multiplicada por milhares de vezes. Falei, não fica nessa não. O profeta disse que nesse tempo nós temos que ter uma fé baseado na revelação da palavra, porque fé é revelação, e ele disse que esses selos trariam uma fé perfeita no povo a ponto de tirar da terra. E aí nós estamos baseados e estamos cavando. Estamos cavando, mas o importante é quando nós estamos cavando na direção certa, quem sabe alguns metros a mais, quem sabe que queremos tirar alguns metros de terra, mas tem uma coisa, eu já posso escutar, já posso pressentir que o caminho é esse. É ali onde nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos. Já não estamos mais com os ouvidos tapados e nem nossos olhos fechados, porque ele deu o colírio, como orou o irmão Joglaí, ele orou dizendo que Deus nos deu o colírio para ver. Então nós já podemos ver e já podemos ouvir que nós estamos na direção certa. Mais alguns passos nós cruzaremos o Jordão. Mais alguns passos nós atingiremos aquilo que nós mais desejamos. Uma vida perfeita para servir ao Senhor. Dessas águias ou profetas, ou sentinela de torre, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem é o sentinela? Quem é o guarda? O Senhor Jesus Cristo. Amém? É verdade ou não é verdade? E nesses dias em que estamos vivendo, são muito mais importantes do que o dia em que ele esteve aqui. Ao ponto de quando ele estava às vésperas da crucificação, ele falou mais da sua segunda vinda do que da sua ascensão. Se você observar as Escrituras cuidadosamente, você constatará que bem antes de sua ascensão, ele profetizou das coisas que aconteceriam nesse dia. Ele sabia que teria que ser crucificado. Ele sabia que teria que sofrer. O inocente pelo culpado.
Ele sabia que sairia da sepultura no terceiro dia. Ele sabia que não haveria poderes que poderiam segurá-lo na sepultura, porque a palavra de Deus tinha dito: não deixarei que o meu santo veja a corrupção, e nem deixarei a sua alma no inferno. E não havia poderes que pudessem quebrar aquela profecia. Sua palavra será verdade, e ela se cumprirá a seu tempo. Amém. Isso é a nossa confiança, que nos últimos dias haveria falsos cristos, falsos profetas, que se possível for enganaria até os escolhidos. Mas há uma palavra para nós: os eleitos não serão enganados. Essa é uma promessa de Deus para nós: eleito não será enganado. E eu estou seguro nisto. Amém? Você está seguro nessa palavra? O eleito tem, assim como Jesus tinha uma profecia que não se curaria ele na sepultura e ele levantaria no terceiro dia, para nós também tem uma profecia: você eleito não será enganado. Pode vir o que vier, o eleito não será enganado. Vamos ficar em pé. Muitas vezes, não pergunte para o guarda, então, se você não quer saber verdadeiramente o que está acontecendo, nem pergunta para ele. Porque se realmente ele pergunta, você pergunta, ele vai dizer o que está acontecendo. Mas você diz: não, eu também tenho um rabi, meu pastor, tem um soldado ali, ele é soldado igual o que está lá em cima. Mas, irmão, soldado era igual. A diferença é que um estava em cima da torre e outro estava embaixo. Pastor é igual. A diferença é um que está na terra e outro sobe. Todos são iguais. Todos são soldados. Todos são guardas. Todos podem fazer a mesma coisa, mas se tiver lá em cima. Porque se ele tiver aqui embaixo, a sua visão é muito curta. Amém. Nós agradecemos aos participantes que estiveram conosco, os ilustres participantes, que para nós, cada um de vocês que participam, é uma grande bênção, ao saber que vocês nos consideram ao ponto de parar para nos ouvir. Eu fico feliz em saber que não estou pregando para uma igreja local somente, mas para muitas outras pessoas em muitos lugares. Aqui temos a irmã Rosângela da Luz, em Esteio, irmão Júnior, em Itajaí, irmão Marco e família em Curitiba, de Guaíra, irmã Guiomar, irmã Maria, irmão Iraci, irmão João Mário. De Toledo nós temos irmão Lorival de família, irmão Ademir e família, irmão Valdinei e família, irmão Valmir Mussulim, irmã Noemi e família, irmã Inês, irmão Júnior, irmão Jonatas, irmã Ruth, irmã Graça. Temos também lá de Londrina, irmão Eduardo, irmã Érica, irmã Miriam, Ibatiba, irmã Leia, irmã Tereza. Em Mogi das Cruzes temos irmão Wenes e família. Em Cosmópolis temos irmão Aparecida, irmã Zilda. Em Campinas temos irmão Dimas Souza. Temos também em Porto Feliz a irmã Valdirena, irmã Débora, irmão Francisco. Irmão Josias e família em São Paulo. Irmã Mônica em Macaé. Irmã Glória de Oliveira e família em Rio das Ostras. De Belo Horizonte nós temos irmã Miriam, irmão João Pedro. Temos também irmão Nélio, irmã Terezinha, irmão Ney, irmã N em Santos Dumont, Minas Gerais. Irmão Maurício e família em Aquidauana. Temos também irmão Marcos, irmã Vânia e família. Temos a irmão Joás, Luna e família em Limoeiro, no Pernambuco. E o nosso amigo também, pastor Carlos Vilar, lá em Montevidéu, no Uruguai. Deus abençoe, que Deus abençoe todos que nos ouviram, amém? Vamos orar nesse instante, lembrando aqui da justificativa do irmão Marco, que justifique sua ausência por motivo justo, e o agradecimento do irmão Hugo, irmã Cátia, agradece a Deus pelo nascimento de seu filho Jonatas, né? Nós ficamos felizes, já vimos a primeira coisa que ele fez foi mandar a foto, né, dele para mim, quando nasceu a criança, né? Isso aí, quando chegar no quinto, no sexto, aí ele demora mais a mandar. Mas o primeiro, quando nasce, vai para todos os lugares, né? Depois vem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, aí é um pouquinho mais demorado. Mas esse chegou realmente bem rápido, mas todos nós estamos felizes, porque nossa igreja aumentou mais um, né? Amém? Vamos orar, vamos inclinar nossas cabeças. Você tem um agradecimento a fazer para Deus? Nosso querido Deus, nosso Pai Celestial, meu coração transborda de alegria
ao saber que cada dia eu cresço, cada dia eu conheço melhor o propósito de Deus, o caminho de volta, a palavra. Eu posso me firmar, sabendo que essa revelação, ela não tem fim, ela é progressiva, e todas as vezes que nós olhamos as Escrituras e discorremos nossos olhos na mensagem de teu servo, nós vemos coisas que não víamos antes, porque o colírio continua fazendo efeito, nossos olhos têm sido abertos para ver a glória de Deus. Pai, junto conosco, nossos preciosos, que através da internet têm nos acompanhado, e muitos deles têm feito um propósito junto conosco, levantarmos pela madrugada, invocar o teu nome. Por isso nós já estamos vendo os resultados dessas orações, já estamos vendo o resultado desse poder voltando ao coração de teus filhos, para resistir os dias maus que nós estamos vivendo, Pai. A advertência tem vindo, Senhor, não nos deixe menear os nossos ombros e assim passar de largo as advertências do grande guarda que o Senhor tem trazido para nós, a revelação da tua palavra. É um dia especial, é um tempo especial. Temos nos reunidos com esse propósito, Pai, de podermos conhecer melhor o plano de Deus para as nossas vidas. Como é bom saber que o Senhor não parou, que o Senhor continua como o sol, de um lado ao outro, iluminando a terra, regando a terra, fazendo nascer a semente, amadurecendo a semente, dando uma boa colheita, Pai. Te dou graças por tudo isso, Senhor. E nesta noite, pela palavra, pela advertência, Senhor, não me deixa nunca dizer que é um desmancha prazer. Se eu não posso fazer uma viagem, se eu não posso fazer um negócio, porque o Senhor entrou em cena, porque o Senhor entrou e colocou sua mão sobre aquilo, deixa-me te agradecer, porque o Senhor tem algo melhor para mim. Eu quero estar sob a influência do teu Espírito, da luz da tua santa palavra. Seja com a tua igreja, dá um guarda capaz de ter visão profética, ouvido perfeito para ouvir, oh Deus, aquele barulho da carruagem e do caminhar, do galopar daqueles animais que trazem perigo para o nosso povo, para nossas moças e moços, para a nossa juventude, Senhor. Não importa se a aparência é boa, mas queremos discernir os espíritos quando ele vem e dizer para o nosso povo que é o perigo e aquilo que pode ser uma bênção. Pai, eu coloco diante do Senhor a minha vida, a vida de meus irmãos, os nossos pais aqui presentes, nossos irmãos pela internet, nossas moças e moços, que seus ouvidos sejam aguçados para ouvir a tua voz, serem guardados neste caminho, Pai. Te agradeço, Pai Celestial, por mais uma oportunidade de poder estar aqui, compartilhando com teus filhos a tua santa palavra. Nossos corações se alegram com a tua presença. Queremos voltar para casa abençoados e guardados, dirigidos pelo Senhor, para voltarmos aqui no próximo sábado, para participarmos da tua palavra. Te agradeço pela tua presença nesta noite, Pai, e oro que o Senhor dê saúde para o doente, libertando aquele que está oprimido por alguma coisa, algum pensamento negativo, alguma dúvida, que o Senhor possa iluminar e abençoar. Em nome de Jesus, pedimos essas bênçãos e nós agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Nossos cooperadores, sexta-feira estaremos reunidos. Qual for a hora? Vamos jogar aí que foi marcado. 7h30, todos os cooperadores estão convidados. E sábado, às 7 horas, culto com transmissão. Deus abençoe a todos. Até sábado, se Deus quiser.